Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esta aula de língua portuguesa, o conteúdo mais bonito da prova, não é verdade? Eu sou a professora Anne e hoje nós resolveremos uma prova da banca MS Concursos. Vocês conhecem essa banca? Adianto para vocês que quem estuda a língua portuguesa de maneira correta, ou seja, teoria, exercício, reflexão, refacção, consegue gabaritar a prova de língua portuguesa desta banca. Por quê? Essa banca ela não tem como característica dificultar a sua vida. Ela não tem como característica fazer pegadinha, ela não tem como característica ficar divagando. Ela é muito objetiva no que tange aos conteúdos da nossa gramática. E também a interpretação é muito tranquila, desde que você esteja preparado. Então, se você está se preparando adequadamente, pode ir para a prova confiante. O que você não pode é desleixar agora, durante o treinamento. Então, fiquem atentos, eu coloquei a prova na íntegra para vocês perceberem como a banca organiza e vocês verão que não tem como o português ficar feio. Até na banca MS ele é lindo demais. Então, vamos lá. Nem sempre a banca trará textos muito longos. Há determinadas bancas que têm como características os textos enormes. A MS pode trazer um texto longo, um texto mediano e outro texto menor, ela não tem uma característica fixa quanto a isso. Então, é recorrente aparecer tanto um texto apenas quanto mais de um na prova. Nesta que nós estudaremos hoje, por exemplo, nós temos dois textos. E o primeiro deles, que vocês já podem ler, né, aí nas casas de vocês já devem ter lido, na verdade, chama-se Molécula da Moralidade. Tem como título Molécula da Moralidade. Como vocês já fizeram a leitura, nós vamos para as questões a fim de não perdermos tempo. Vamos lá. Questão número 1. Por que o hormônio ocitocina pode ser denominado de a molécula da moralidade, segundo Prozac? Letra A. Porque estabelece relações diretas entre cérebro, comportamento e economia. Letra B. Porque essa molécula é capaz de mudar um quadro de violência. Porque é uma molécula evolutivamente antiga. Porque essa molécula determina o nível de confiança de uma sociedade. Porque, segundo Paul, é uma molécula responsável por um grande número de comportamentos pró-sociais que nós geralmente chamamos de moral ou virtude. Se tem algo que você precisa ter na sua mente, é que para você fechar a prova de interpretação de texto desta banca, você precisará retornar ao texto. Porque você encontrará muitas vezes a resposta correta explícita lá no texto. Então, vamos entender isso aqui. A questão quer saber por que o hormônio ocitocina é denominado de a molécula da moralidade. Então, vamos voltar. No primeiro parágrafo, prestem atenção. O autor cita a ocitocina como a molécula da moralidade. Diz que tanto aspectos pessoais como a generosidade e a compaixão, até a tomada de decisões econômicas, são influenciadas pela química cerebral. Fiquem atentos. Em seguida, o que vem falando? Vem dizendo que que esse Paul, né, o estudioso, ele é criticado por ser entusiasta de sua própria teoria e que a ocitocina é apontada por muitos que os criticam porque é apontada como a terra prometida dentro das religiões. Muita gente que está de fora da teoria enxerga que Paul aponta a ocitocina como a terra prometida, como aquele que vai resolver os problemas. Porém, outros cientistas afirmam que as questões sociais são muito mais relevantes do que as biológicas para se pensar em economia. Então, nós temos o Paul falando da ocitocina como a molécula da moralidade e nós
temos um grupo que diz que isso é um problema porque está colocando a ocitocina como a terra prometida dentro da religião, aquele paraíso, aquilo que tem o de melhor. Então, vamos verificar. Aí fala que diante do cenário atual, observe aqui o final. Diante do cenário atual de protestos sociais, a dúvida dos estudiosos é pertinente. Olhem só a dúvida. Seria uma única molécula capaz de mudar um quadro de violência ou mesmo explicar a nossa moralidade? Balzac afirma que não. O que encontramos em nossos 10 anos de experimentação é uma molécula evolutivamente antiga, responsável por um grande número de comportamentos pró-sociais que nós geralmente chamamos de moral ou virtude, porque nos fazem colocar as necessidades de outra pessoa antes das nossas próprias. Se você ler o texto com atenção, grifando as ideias principais, você já teria como retornar ao texto com mais agilidade, porque você saberia onde procurar exatamente as informações. Então, vamos lá. A molécula da moralidade, segundo Balzac, é porque ela estabelece relações diretas entre cérebro, comportamento e economia? Não. Nós vimos que é por outro motivo. É porque essa molécula é capaz de mudar um quadro de violência? Ele diz muito claramente que não é capaz. Observem, ó. Não, ó o não aqui, enfatizado. É porque é uma molécula evolutivamente antiga? É por isso que ela é considerada a molécula da moralidade? É porque ela é antiga? Não é por isso. É porque essa molécula determina o nível de confiança da sociedade ou porque, segundo Paul, é uma molécula responsável por um grande número de comportamentos pró-sociais que nós geralmente chamamos de moral e virtude. Com certeza, a letra E está explícito no texto. Olhe, quando eu digo que está explícito, é porque está escrito. Observe, ele afirma que o que encontramos é uma molécula evolutivamente antiga, responsável por um grande número de comportamentos pró-sociais, que chamamos de moral ou virtude, porque nos fazem colocar as necessidades de outras pessoas. Então, por isso, a ocitocina é considerada a molécula da moralidade, é porque ela está ligada a esses comportamentos pró-sociais. Então, qual a alternativa? É de esplêndido, como é o nosso maravilhoso português. Fiquem atentos. Olhem a questão número 2, que bacana. Questão número 2. Assinale a única alternativa incorreta em relação ao texto. Reparem que eu deixei a prova com a estrutura original da banca. Como assim? Ela traz os enunciados normalmente em negrito, eu não mudei a questão de maiúsculas e minúsculas, então fiquem atentos porque a palavra incorreta aí, ela não apareceu em caixa alta. Eu sugiro que você circule essa palavra, gripe, sempre você deve assinalar, destacar o comando da questão para você não correr o risco de errar por não ter lido com atenção. Então vamos lá. A única alternativa incorreta é: Paul afirma que uma única molécula é capaz de mudar um quadro de violência ou mesmo explicar nossa moralidade. Olha que interessante. Nós acabamos de verificar que ele afirma que não, que a molécula não é capaz, ela não é capaz de mudar um quadro de violência. Reparem que essa questão da violência se encontra também na questão 1. Então, se você resolveu a questão 1 com atenção, você de cara encontra a resposta da questão 2. Porque se Paul afirma claramente que a molécula não é capaz de resolver sozinha um quadro de violência, a letra A aqui ela está totalmente equivocada. Nós já achamos a nossa resposta. A Diane, A de aprovação. Mas vamos verificar o que ele está falando, o que a banca trouxe nas demais alternativas. Balzac é pioneiro no estudo da neuroeconomia, com certeza, né? Ó, o professor de economia, psicologia aqui, ó, e administração na universidade e de neurologia na Universidade de Loma Linda, ambas nos Estados Unidos. Balzac hoje coordena o primeiro curso de doutorado em neuroeconomia, o primeiro curso. E lá em cima no primeiro parágrafo, quando fala o norte-americano Balzac, precursor no estudo da neuroeconomia.
Então, nós podemos considerar que ele é pioneiro? Com certeza, ele é o precursor, ele é o pioneiro. Fiquem atentos. Balzac é comparado por alguns cientistas aos religiosos por falar da ocitocina como a terra prometida. Verdade, né? A questão da terra prometida aqui, olhem aí, ó, vamos conferir. Criticado, aqui, ó, colocarei um asterisco para você localizar. Criticado por ser demasiadamente entusiasta de sua própria teoria, o Dr. Love, como é popularmente conhecido, costuma ser comparado por alguns de seus pares aos religiosos por falar da ocitocina como a terra prometida, enquanto outros cientistas afirmam que as questões sociais são mais relevantes do que as biológicas para se pensar a economia. Então, ele é comparado aos religiosos por falar como a terra prometida? Com certeza, né? Eles criticam o fato de a ocitocina ser apontada como a terra prometida. É claro que para você entender essa terra prometida, você precisaria ter um mínimo de noção do que prevê algumas religiões mais populares aqui no país. O que seria essa terra prometida? A terra prometida, se você voltar à Bíblia, é lá no Êxodo, quando o povo sai do Egito, eles vão entrar numa terra prometida, uma terra em que emana leite e mel, uma terra farta, uma terra em que aqueles problemas do passado, eles ficam para trás, porque lá só há coisas boas. Então, se você tem essa noção, você consegue entender por que ele está sendo comparado aos religiosos. Vamos lá. Balzac é criticado por ser quase não sai, né? Demasiadamente entusiasta da sua própria teoria. Acabamos de ler. Cientistas que criticam Balzac afirmam que as questões sociais são mais relevantes que as biológicas para se pensar a economia. Com certeza. Reparem que todas as alternativas corretas puderam ser encontradas no texto. Nós vimos que não houve um aprofundamento quanto às inferências. Foi algo muito tranquilo se você leu com atenção. Então, qual a alternativa? A de aprovado, que é o que você será, se Deus quiser. Vamos lá. Questão número 3. Assinale a única alternativa em que se pode notar no excerto uma relação de intertextualidade. O que é intertextualidade? Intertextualidade é quando um texto dialoga com outro que já existe. Ele cita outro que já existe, ele estabelece alguma relação com outro texto, com algo que já existe. Então, vamos lá. O nível de confiança dentro de uma sociedade determina se ela está próspera ou se mantém na miséria, ou se mantém-se na miséria. Nós temos aí uma relação com outro texto, há algum termo aí que é citado em outro texto, essa forma de escrita é típica de outro texto? Não. Apoiado na descoberta do hormônio ocitocina como molécula da moralidade, Zach diz que tanto os aspectos pessoais como a generosidade e a compaixão, até a tomada de decisões econômicas, são influenciadas pela química cerebral. Não nos remete a nenhum texto, né? Diferente desse. O professor de Economia, Psicologia e Administração na Universidade de Claremont, de Neurologia na Universidade de Loma Linda, ambas nos Estados Unidos, Balzac hoje coordena o primeiro curso de doutorado em neuroeconomia. Faz menção a algo de outro texto? Não. O Dr. Love, como é popularmente conhecido, costuma ser comparado por alguns de seus pares aos religiosos, por falar da ocitocina como a terra prometida. Isso aqui remete a outras, com certeza, né, gente? Ao texto bíblico. Se você já leu a Bíblia, já ouviu falar sobre isso, é porque já existe, né, esse termo terra prometida. Então, aí nós vemos uma relação de intertextualidade, porque remete a um termo que é utilizado em outro texto, né? Remete a outro texto, a outra coisa. Seria uma única molécula capaz de mudar um quadro de violência ou mesmo explicar a nossa moralidade? Não. Então, em qual alternativa nós fazemos menção a outra coisa que já existe? Alternativa D de delicioso, como é o nosso maravilhoso português. Docinho, docinho. É como eu sempre digo, gente, o português é lindo demais. Vamos seguindo. Questão número 4. Olhem a questão número 4. O nível de uma confiança dentro de uma sociedade determina se ela está próspera ou se mantém-se na miséria.
Nesse período, nota-se a presença da palavra se 3 vezes. Olhem só, se e se. Assinale a alternativa que traz, respectivamente, a correta classificação morfológica das 3 ocorrências dessa palavra. Quando diz a classificação morfológica, a banca almeja que você classifique a palavra no que diz respeito à sua classe gramatical. Uma dica que eu vou dar para vocês. Olhem para cá. Quando o se é ligado a um verbo por hífen, o se, quando ele vem ligado a um verbo por hífen, ele só pode ser uma coisa. Ele só pode ser um pronome. Ô, professora, toda vez que o se for pronome, ele virá ligado a um verbo por hífen? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse o contrário. Se você tem um se com hífen ligado a um verbo, ele é pronome. Mas pode acontecer o pronome sem hífen se ele estiver, por exemplo, antes do verbo. Né? Isso aí não impede. Mas quando nós temos, após um verbo, um hífen e um se, esse se só pode ser pronome. Não tem alternativa para ele, não. Sobraram os outros sis. O nível de confiança de uma sociedade determina se ela está próspera. Eu posso substituir esse se por isso? Determina isso ou isso? Posso. Dica que sempre cai na prova. Dica de conteúdo que sempre cai na prova. Toda vez que o que e o se puderem ser trocados pela palavra isso, e a estrutura se mantiver correta, eles serão conjunções integrantes. Eles introduzirão orações subordinadas integrantes. Substantivas. Professora, o se só pode ser conjunção integrante? Não, ele pode ser conjunção condicional também quando ele indica uma hipótese. Uma condição, se eu falar assim, ó, se não chover, eu irei à praia. Caso não chova, isso aí é uma hipótese, ele pode ser substituído por caso e também é conjunção. Conjunção não vem ligada a verbo por hífen, viu? Então, o que é que nós temos aí? Nós temos uma conjunção, outra conjunção e um pronome. Qual letra que dá isso aí na questão 4? Conjunção, conjunção e pronome. A de Anne, A de aprovação. Olhem como que o português é maravilhoso. Lindo demais. Questão número 5, meus queridos. O nível de confiança dentro de uma sociedade determina se ela está próspera ou se mantém-se na miséria. O verbo manter está conjugado na terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela. Sem alterar o modo e o tempo, como ficaria esse verbo na terceira pessoa do plural? Vamos entender isso aqui. O nível de confiança de uma sociedade determina se ela está próspera ou se mantém-se na miséria. Mantém aqui está no presente do indicativo. O presente do indicativo é aquela ação habitual, aquela ação que ocorre no momento da fala. E no presente do indicativo, nós temos 3 verbos que dobram a letra E quando vão para o plural. Crer, que fica creem, ler, que fica leem, e ver, que fica veem. Passou disso, gente, no presente do indicativo, não dobra a letra E, só se for um derivado, né? Reler, aí poderia ser. Mas passou disso, não tem como dobrar a letra E. Manter deriva de ter. O que a gramática fala? Os verbos derivados de ter e vir, quando eles estão na terceira pessoa do singular do presente, eles recebem acento agudo. Quando eles estão na terceira do plural, eles recebem acento circunflexo. É um acento que diferencia singular e plural. Então, quando eu digo mantém, e na escrita você percebe o acento agudo, você pode afirmar que aqui é a terceira pessoa do singular. Se você quiser colocar na terceira do plural, você deve mudar o acento, porque ele não dobra a letra E. Fica como? Mantém. Então, os verbos que derivam de ter e vir, assim como ter e vir, quando se encontram na terceira pessoa do plural, recebem acento circunflexo para indicar esse plural. Então, qual é a alternativa a ser marcada, professora? Alternativa C de coisa linda, porque português, gente, é lindo demais. Uma questão que envolve verbo e acentuação gráfica. Olhem que bacana. Muito tranquila para quem estudou. As questões seguintes já se encontram relacionadas
ao texto Cultura Imortal, que discorre acerca do conceito de zumbis. Começa a apontar o conceito de zumbis em diversos contextos e culturas. Como eu imagino que vocês já tenham lido, e se não leram, podem fazer isso agora, nós vamos para as questões a fim de ganharmos tempo para a discussão das respostas. No texto, evidencia-se, além da função metalinguística da linguagem, a função. Meus amores, prestem atenção. Para vocês entenderem isso aí, vocês precisam estar dominando os elementos da comunicação. Na comunicação, nós temos um emissor, que é quem produz o discurso. Esse emissor envia uma mensagem a um destinatário. Olhem que bacana. Que é a pessoa a quem se destina, né? O público-alvo. Essa mensagem tem um referente, que é o assunto. Além de um referente, ela passa por um canal, é o meio que ela utiliza para chegar a você, e ela é escrita por meio de um código. Para que a mensagem chegue até você, você precisa dominar o mesmo código do seu emissor. Por exemplo, eu sou a emissora agora, estou usando a língua portuguesa. Porque você me entende? Porque estou falando português. Se eu estivesse aqui dando aula em mandarim, você não me compreenderia, provavelmente. Salvo se você dominasse o mesmo código. E o canal? Se você estiver recebendo a mensagem por meio de um livro, o livro é o seu canal. É o meio que utilizamos para que a mensagem chegue. E o que isso tem a ver com a função? De acordo com o objetivo do texto, nós colocaremos em evidência um determinado elemento dessa corrente aqui, dessa cadeia comunicativa. Viu? Um elemento comunicativo. Por exemplo, aí eles colocaram uma função conativa. O que é a função conativa? É a que foca o destinatário. Você tem função conativa quando você tenta falar diretamente com esse destinatário, persuadir esse destinatário. Um exemplo seria um anúncio publicitário. O uso de verbos no imperativo, pronome você, sempre aquela interpelação, você falar diretamente com o leitor. Isso aí é função conativa. A emotiva coloca em evidência o emissor. Por exemplo, um diário, quando o emissor fala de si mesmo. Então, na função emotiva, é muito comum a presença de verbos e pronomes na primeira pessoa, a presença do sentimentalismo, das emoções, porque coloca em evidência o emissor. A poética coloca em evidência a mensagem. Então, a busca aí é pela estética. Quando a língua é usada de uma maneira criativa, você já tem função poética. Se o texto veio em verso, já está na função poética, porque não veio em parágrafos, já houve algo criativo. Toda vez que você usar a língua de maneira criativa, você terá a função poética ou estética. Ó, professor, e a função fática? Que é a que coloca em evidência o canal. Um exemplo, quando uma pessoa telefona e você diz alô, esse alô é só para falar que vocês estão em contato, mas não tem nenhuma informação relevante sobre um determinado assunto. Quando você fica conversando e fica, né? Tá entendendo? É só para manter o contato. Aqueles casais de namorados que ficam assim, não, desliga você. Não, desliga você. Não estão falando nada de relevante, mas estão mantendo o contato. Então, a função fática é só para manter o contato. Lá em cima, eles colocam que há a função metalinguística. O que é a função metalinguística? É quando o código fala do próprio código, a coisa fala da própria coisa. Se eu escrevo um poema falando de poema, eu tenho função metalinguística. O dicionário é função metalinguística, porque eu tenho palavras explicando palavras, palavras da língua portuguesa, esclarecendo termos da língua portuguesa. Tanto que no texto, eles consideraram a presença da função metalinguística, porque aqui estão o tempo inteiro conceituando o termo zumbis. Além da função metalinguística, que outra função nós podemos encontrar? A função referencial é aquela que tem como foco o referente, o assunto, é aquela que visa a informação. Uma pessoa que lê aquele texto, que percebe os conceitos, ela está ali com o objetivo de quê, provavelmente? De se informar. Então, além da função metalinguística, nós temos a função referencial. Por que a função referencial? Porque o texto, ele informa. Se ele traz informações sérias e relevantes, função referencial, porque ele está focando em um assunto. Olhem como que português é lindo. Letra E de esplêndido. Português é maravilhoso. Fiquem atentos às funções da linguagem. E não confundam com figuras. Pelo amor de Deus, figuras são recursos expressivos. Funções estão ligadas aos elementos comunicativos. Vamos seguindo. Olhem que maravilha.
Questão número 7. Zumbis são os mortos recentes cujo corpo mantém a alma, sua identidade. Nesse período, há 2 orações. Com certeza, eu conto o número de orações pelo número de verbos. Quais são os verbos? São e mantém. Como se classifica a segunda oração? Darei uma dica para você não perder tempo. A palavra cujo, na morfologia, ela é classificada como o quê? Ela é classificada como um pronome relativo. O pronome relativo, ele é aquele que serve para retomar um nome, um substantivo. Toda vez que você tiver pronome relativo, você só poderá ter um tipo de oração. A oração subordinada adjetiva, que é aquela que exerce a função de adjunto adnominal. Bateu o olho. A oração é introduzida por pronome relativo? Não perca seu tempo, não. Tem como ela ser subordinada substantiva? Não. Adverbial? Não. Coordenada sindética com conectivo? Não. Coordenada sindética sem conectivo? Não. A oração que é introduzida pelo pronome relativo, ela só pode ser subordinada adjetiva. Coloque isso na sua cabeça. Se há pronome relativo, a oração é adjetiva. É aquela que exerce a função de uma adjetiva, a função de um adjunto adnominal. Olhem como que o português é maravilhoso. B de bravo, B de bonito demais, B de boníssimo, porque português é tudo isso e muito mais. Só para vocês entenderem, o professor gosta de aluno estudioso. Olhem só. Quem gosta de aluno estudioso? Professor, sujeito. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém? Verbo transitivo indireto. De aluno estudioso, objeto indireto. Qual é o núcleo? Aluno. Então, estudioso aqui, que na morfologia é um adjetivo, está caracterizando o núcleo adjunto adnominal. Agora, o professor, olhem que lindo, gosta de aluno que estuda muito. Reparem que, em vez de estudioso, eu usei que estuda muito. Que estuda muito traz um verbo em sua estrutura. Então, em vez de um adjetivo para caracterizar o aluno, eu usei uma oração para caracterizar esse aluno. Isso aí é uma oração adjetiva. O que aqui equivale ao qual, é um pronome relativo. Toda vez que o que equivale ao qual é pronome relativo, e o pronome relativo só introduz oração adjetiva, que é aquela que exerce a função de um adjetivo. Então, B de bom demais. 8ª questão. Julgue as afirmativas e assinale a alternativa correta. As palavras língua própria e dicionário são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Vamos separar a sílaba. Língua. Ô, professora, não pode ser língua, não. Ô, gente, quando você ficar com dificuldade, olhe se o U ou o I são rápidos ou lentos. Você fala língua, quando chamou língua. Língua. Se o U é rápido, você não separa, porque ele é semivogal. Da mesma forma com o I, viu? Você só separa se ele for lento. Por exemplo, rua, você chama, ele fica lento, aí tem de separar. Mas se ele é rápido, não separa não, que é semivogal. Própria, é rápido. Dicionário, dicionário, é rápido o I. Eu não falo dicionário, não é verdade? Quando a sílaba tônica é a penúltima, a palavra é paroxítona. Por que eu acentuo água? Porque ela termina em ditongo, a semivogal e a vogal. Própria, paroxítona terminada em ditongo. Dicionário, penúltima, paroxítona terminada em ditongo. Então, a número 1 está correta. A mesma regra permite acentuar as palavras daí e mercê. Só de você verificar que o acento está na última sílaba, você já sabe que não é correta. Porque paroxítona é a palavra cuja sílaba tônica é a penúltima. Mercê está com acento na última, é oxítona. E daí? Daí, a regra do hiato, né?
Ó, duas vogais em sequência, hiato. I é tônico, é hiato e está sozinho. Então, nós temos aí regra de hiato e de oxítona. A palavra líder é acentuada por ser uma paroxítona terminada em R. Líder. Sílaba tônica é a penúltima, terminada em R. Então, quais as afirmativas corretas? As respostas corretas são 1 e 3. Então, a alternativa D de delicioso, porque português é bom demais. Muito gostoso. Questão número 9. Olha a questão número 9, que bacana. Mas não o espírito que ele conferia a vontade de existir. Espírito e alma não são sinônimos no imaginário quimbundo. Nesse período, a oração destacada classifica-se como subordinada adjetiva. Já vimos que é aquela que vem introduzida pelo relativo. Vamos tentar a substituição? Não o espírito que lhe conferia a vontade, não o espírito o qual lhe conferia, pronome relativo. Nesse período, nós temos a oração adjetiva. Dessa forma, qual a função sintática do pronome relativo que? Meus amores, pronome relativo que tem função sintática. Qualquer pronome relativo exerce função sintática. Como que eu faço, pelo amor de Deus? A primeira coisa é não entrar em desespero, porque vocês verão que é tranquilo. Como que você faz? Vamos lá. Pronome relativo retoma termo. Se retoma, ele se relaciona com o que vem antes, né? Em termos de retomada. Ele está retomando qual informação? O espírito, porque ele retoma um nome. Então, o que é que você faz? Você vem a oração aqui e você substitui o relativo pelo termo que ele retoma e procura a função sintática normalmente. Então, no lugar de que, nós vamos escrever o espírito. Então, quando a gente achar a função do espírito aqui dentro da adjetiva, a gente acha a função do que? É porque quando é só o que, muita gente tem dificuldade em enxergar a função sintática. Mas quando você coloca algo que faça sentido, algo mais concreto, você consegue enxergar. Então, nós vamos achar a função do que, fizemos a substituição por o espírito. Então, vamos lá. Qual é o verbo? Conferia. O que ele conferia a vontade de existir? O espírito. A resposta que eu dou, a pergunta que eu faço antes do verbo é o meu sujeito. Então, qual é a função do que aqui? Sujeito. Letra A de aprovação. É só isso. Em vez do pronome, você escreve ali em cima dele o termo que ele retoma e faz a análise sintática da oração adjetiva. Você encontrará qualquer função sintática. Olhem que maravilha! Português é bonito demais. E o povo tem coragem de falar que português é difícil, gente. Tem nada difícil aqui, não. Difíceis são as pessoas que não estudam e querem saber português. Última questão. Olhem só. Na língua banto, zumbis são os mortos recentes, cujo corpo mantém a alma, sua identidade, mas o espírito não lhe conferia a vontade de existir. Espírito e alma não são sinônimos no imaginário quimbundo. De acha, dando aula e espirrando, né, gente? É assim mesmo, quando a gente está ouvindo. Qual o pressuposto presente nesse excerto, nesse trecho? Vamos lá, vou reler, porque eu espirrei, né? Pode ser que você tenha perdido o fio da meada. Na língua banto, zumbis são os mortos recentes cujo corpo mantém a alma, sua identidade, mas não o espírito que lhe conferia a vontade de existir. Espírito e alma não são sinônimos no imaginário quimbundo. Qual o pressuposto presente nesse excerto? Corpo, alma e espírito são sinônimos? Não, nós vemos que espírito e alma não são sinônimos no imaginário quimbundo. Espírito e alma são considerados sinônimos para algumas culturas? Gente, observe isso aqui. Espírito e almas não são sinônimos. Mas não fala só isso, fala que eles não são sinônimos no imaginário quimbundo. Quando eles fazem essa especificação, deixa para a gente a inferência de que em outro imaginário, em outra cultura, eles são sinônimos. Do contrário, não haveria necessidade de especificar, só se diria espírito e alma não são sinônimos. Agora, espírito e alma não são sinônimos no imaginário quimbundo. Ou seja, aqui eles não são sinônimos, mas em outra parte eles podem ser. Vamos lá. Espírito e alma são sinônimos em qualquer tipo de cultura. Mentira, está falando aqui que não são.
Corpo, espírito e alma só existem no imaginário das pessoas. Ou, gente, para uma alternativa que tem só, apenas, somente, está correta? Só se isso vier escrito no texto. Essa restrição exagerada dificilmente estará na alternativa correta. Espírito e alma são elementos antônimos, fala aí que são contrários. Não, o texto também não dá margem para isso, né, nesse trecho. Então, qual a alternativa que nós devemos marcar para fecharmos assim com chave de ouro? Alternativa B de bravo, B de bonito, B de bom demais, porque o nosso português ele é simplesmente maravilhoso. Eu espero, meus amores, que vocês tenham aprendido bastante com a aula de hoje, que vocês revisitem os conceitos, que vocês resolvam bastantes questões e que no dia da prova vocês arrebentem e gabaritem português. Afinal, o português é lindo demais, não é verdade? Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.